Bom, vamos lá então. Boa noite de novo, pessoal. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou engenheiro agrônomo formado na Exalc USP, e aqui na Verde eu sou consultor técnico. E hoje a gente vai fazer um encontro com gigantes com o tema de influência do manejo no acúmulo de matéria orgânica do solo. E nosso convidado especial é o Diego Pelizari, que ele é mestre em solos e nutrição de plantas pela Exalc. Além disso, ele tem 9 anos de experiência no mercado agrícola e também já atuou em áreas de pesquisa, consultoria e comercial. Fora isso, desde 2017, ele cria conteúdo de forma ativa nas mídias sociais, pelas páginas Agro de Respeito, pelo Instagram, Facebook e principalmente pelo YouTube, onde já obteve mais de 2 milhões de visualizações em vídeos. Em seu trabalho como produtor de conteúdo, ele soma mais de 100 mil seguidores em suas mídias sociais e tem mais de 300 alunos em seu treinamento de interpretação de análise de solo e matéria orgânica. Diego Pelizari é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Botucatu, e também possui MBA em Gestão de Vendas pela Universidade Paulista, Unip. Bom, Diego, seja bem-vindo. A gente vai começar, então, o nosso encontro com gigantes. E, bom, vamos lá, Diego. Fica à vontade aí, vamos conversar. Beleza. Obrigado, Luiz, pela apresentação. Queria falar que é um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de participar do encontro com gigantes. Depois de tantos gigantes que passaram aqui, está trazendo um pouco desse conhecimento da matéria orgânica voltada para a nutrição de plantas e para a fertilidade do solo. Então, o Luiz já me apresentou bastante, né? Queria agradecer a todos da Verde pelo convite e eu vou compartilhar a tela aqui para começar a trazer o conteúdo para vocês. Bom, quando eu recebi esse convite, eu fiquei com uma dúvida, né? O que eu vou levar de mais importante para o encontro com gigantes da Verde? Né? O que eu posso levar de valor? E fazendo essa reflexão, eu comecei a pensar principalmente naqueles pontos voltado à matéria orgânica do solo, né? Eu acompanho bastante o conteúdo que a Verde publica, muito voltado para micro-organismos de solo, né? E eu tenho, durante a minha vivência, muita experiência interessante sobre isso, né? Além do que eu estudei na pós-graduação, vou mostrar um pouco para vocês aqui. E eu escolhi para mostrar para vocês aqueles aspectos mais importantes que eu considero essenciais para o conhecimento de todo profissional da agrárias. E então é um misto de teoria com um pouco de prática, mas principalmente trazendo aquelas perguntas, aquelas observações que eu considero essencial, né? E eu espero que você que está acompanhando aqui ao vivo com a gente e você que está acompanhando, de repente está acompanhando a gravação, também vai ser muito valioso para você, porque vou focar naqueles aspectos que viraram a chave para mim durante a minha carreira profissional e me fazem olhar para o solo de uma outra forma hoje, que eu não olhava lá atrás, né, quando eu estava nos primeiros anos aí de mercado, já trabalhando com solos, né? Então, eu escolhi esse nome, influência do manejo no acúmulo da matéria orgânica do solo, mas eu vou falar não só do acúmulo, mas também dos benefícios e alguns aspectos a respeito da microbiologia do solo que são importantes a gente enfatizar aqui. Bom, rapidamente, só para contextualizar um pouquinho mais, né? Eu acho que o Luiz já falou muito bem nessa apresentação, eu só queria convidá-los, né? Não vou ficar falando muito sobre a história do Agro de Respeito, né? Que é a criação de conteúdo na mídia social, que eu já faço desde 2017, mas só para convidá-los mais uma vez. Se vocês quiserem saber um pouco mais da história, dos propósitos, né? Até essa arte aqui, agradeço meu querido amigo Paulo Ozaki, também formado na Exalc, que é o host do podcast Agro Resenha, né? Ele fez essa arte aqui, né? E eu fiz uma entrevista lá que saiu recentemente, então quem quiser conhecer mais da história pode conferir lá no podcast Agro Resenha, que tá bem bacana, né? E convido vocês a conhecerem também o Agro de Respeito nas mídias sociais, para estar acompanhando o trabalho, que eu sempre tento trazer um conteúdo de uma forma mais leve, né? Mais prática e que seja aplicada aí no dia a dia de todo o profissional da agrária que está no campo e dos produtores rurais. E trazendo um pouquinho aqui alguns depoimentos, né, para contextualizar, né, falando um pouco do propósito, do porquê que eu faço isso, é porque diariamente eu recebo esse tipo de mensagem aqui e é muito gratificante, né, estar podendo contribuir, né, assim como vou buscar fazer o máximo possível hoje aqui para estar contribuindo com vocês que estão acompanhando, mas contribuir com o conhecimento, com a capacitação, com a troca de experiências, né, e eu aprendo muito mais, eu acho, do que
eu ensino, e isso é muito gratificante. Então, só para contextualizar um pouco aqui as mensagens que eu recebo por e-mail, ou por Instagram, ou pelo Facebook, né, e LinkedIn e tudo mais, né? E convido vocês também a me seguirem lá, né, a se conectar comigo lá no LinkedIn, a gente pode estar conversando mais também. Bom, vamos começar aqui, né? Então, primeiro eu queria trazer algo que eu acho que é a principal, né, o principal aspecto, né, que a gente tem que ter divisão sistêmica do solo, né? Porque o solo, ele não é de fato, né? Ele não é um substrato apenas, a gente tem que considerar ele como algo a mais, né? E o que tem nesse algo a mais que faz com que a gente tenha essa visão sistêmica, né? Então, eu trouxe algumas imagens mais provocativas aqui, né? Nessa primeira aqui você pode ver um solo com minhocas, por exemplo, né? Um ótimo indicador aí de qualidade de solo, um solo escuro, né? Nem todo solo é assim, né? Por que será que ele não é assim? Então, assim, a gente já vê algo além, né? Não do solo simplesmente como um substrato para a planta crescer, para colocar os nutrientes, né? Um substrato fofo, mas já tem algo a mais aí, que é essa vida no solo, que quem é produtor, está no dia a dia, sabe que quando vê esse tipo de coisa, sabe que a qualidade do solo está começando a ficar mais interessante, né? Aqui eu trouxe uma outra foto aqui provocativa também, que é uma área de produção bem diversificada, né? Então, assim, só para a gente refletir também, né? O que será que tem aqui embaixo, né? O que será que está sendo criado aqui, né? Em relação à biodiversidade também, né? Se a gente vê essa biodiversidade em cima, eu vou falar um pouco disso depois. E aqui a gente vê algo que é muito importante também, e a gente não pode esquecer, né? Que é o equilíbrio químico também do solo, né? E que a planta absorve esses nutrientes. Vou falar um pouquinho deles aqui, só para contextualizar, né? Acho que é importante para que todos estejam nivelados aí no entendimento da apresentação, mas a planta tem aqueles nutrientes, aqueles elementos químicos que são essenciais e que fazem parte aí do seu metabolismo, do seu ciclo de vida, e a gente tem que sempre estar considerando esses nutrientes para ter uma planta saudável, uma área produtiva, né? Daí a gente tem aqui também essa imagem que representa aqui água e oxigênio, também muito importante para o nosso solo, né? Eu vou mostrar a seguir mais o porquê disso. E a gente tem aqui uma outra imagem aqui, né? Aqui, como aqui a gente vê esses macro-organismos aqui, a gente vê aqui os micro-organismos, né? Aqui é uma raiz de planta aqui, né? Uma radicela que já está aqui colonizada, né? Com hifas de fungos que são benéficos, né? E que podem estar ajudando também, né? Então, assim, o solo ele é diverso, né? São apenas algumas imagens que mostram como que o solo é vivo, né? E como que a gente cuida de um ser vivo que ele tem a parte química, ele tem a parte física, né? Ele tem a parte biológica. Isso é tudo isso é muito importante para que a gente tenha um sistema produtivo que seja saudável a longo prazo, né? Tenha uma fertilidade a longo prazo. E onde que a gente consegue influenciar aqui, né? Essa também é uma imagem bem simples, né? Mas que ela é bem fundamental, né? Quando a gente fala de rendimento de cultura. Então, a gente tem o potencial genético, né? Então, muitas culturas são melhoradas há muitos anos para lançamento de novas variedades, novos cultivares, né? E novos híbridos, e tudo isso é para trazer maior desempenho produtivo, maior resistência a doenças, a pragas. E a gente tem o ambiente, né? E dentro do ambiente eu dividi aqui para simplificar, né, nesses 3 pontos, né? Que um é o clima. Então, isso vai interferir também bastante no rendimento, né? Que é a luz, a temperatura e a água. Os organismos, como eu estava falando, né? São as plantas espontâneas, as plantas que estão ali, a vegetação, a vida do solo, né? Os micro-organismos, possíveis pragas e doenças que são aí desequilíbrios, né? E o solo, no caso de nutrientes e possível toxidez, né? De elementos que são tóxicos, né? Principalmente em grandes quantidades para as plantas. Então, onde que a gente consegue interferir, né? Dentro do nosso manejo, né? Tudo que a gente consegue mexer aqui, a gente vai estar influenciando no rendimento da cultura, né? E aqui é uma imagem que eu acho que ela é bem tradicional, mas eu acho que uma interpretação diferente dela é bem relevante aqui, e às vezes ela quebra um pouco alguns paradigmas, né? Quando a gente olha para os constituintes da planta, a gente considera aqui, né, cerca de, né, às vezes alguns números variam de 4% a 5%, são os elementos minerais nutrientes, né? E os nutrientes são aqueles que são essenciais. E quando a gente olha para o restante da composição da planta, a gente vê
carbono, hidrogênio e oxigênio, que são constituintes orgânicos. E isso não quer dizer que esses nutrientes aqui não sejam importantes. Se eles são essenciais, se qualquer um deles estiver faltando para a planta, ele vai limitar a produção e a planta não vai completar o ciclo de vida se ele estiver faltante, né? Tem muitos trabalhos que já mostram isso, né? A gente conhece isso há muito tempo. Mas é interessante quando a gente olha também para essa proporção, essa outra proporção, né? E pela minha vivência de campo, ainda mais quando você trabalha com nutrição de plantas, que é o que eu trabalho desde que eu me formei, a gente fica ansioso por chegar no campo e identificar uma deficiência nutricional. E aí que está a virada da chave, a primeira virada da chave que eu queria trazer aqui, que muitas vezes a deficiência nutricional ela não está associada só com a deficiência de nutriente, a gente tem que olhar de uma forma mais sistêmica, né? O que influencia nesse resto todo aqui também, que pode estar ocasionando a deficiência de alguns nutrientes, né? Então, aqui eu trouxe aqui a fórmula da fotossíntese, né, que envolve também a luz solar, a água, o oxigênio, tudo que a gente estava vendo ali, né, o dióxido de carbono também, o CO2, e que tem uma influência também das mudanças climáticas, né, que a gente está passando, isso é bem interessante para quem quiser se aprofundar, mas isso tudo está relacionado também ao manejo, né, a população de plantas, ao manejo de solo, quem trabalha com frutíferas também a poda, né. Então, assim, são outras formas de manejo que vão influenciar em todo o processo, que é que a planta tenha todos os constituintes necessários para ser produtivo. Bom, isso não quer dizer que a gente trabalhar a química do solo não é importante também, né? Então, trazendo para vocês aqui, a gente tem um gráfico muito conhecido, que é a disponibilidade de nutrientes pela acidez do solo, né? Então, a gente tem o pH aqui, que quanto menor o pH, mais ácido, quanto maior o pH, mais alcalino, né? A gente tem uma faixa ideal onde a maioria dos nutrientes, né, na média, que eles são mais disponíveis, né? Porque a gente pega os micronutrientes, conforme a gente tem uma correção de solo, eles vão reduzir a sua disponibilidade, mas a gente vai aumentar a disponibilidade de fósforo, vai reduzir, né, a toxidez por alumínio, né? Então a gente tem uma faixa aqui de pH em água, no caso aqui, de 6 a 7, né? E o ideal 6,5 para estar trabalhando. Isso é muito importante para a disponibilidade de nutrientes, né? Que quando a gente olha para o solo e pensa em nutrientes, a gente tem uma fase sólida, que é onde está a maior parte dos nutrientes, que eles estão ali aderidos, né, de alguma forma, de alguma força de ligação nas partículas de solo, né, e de matéria orgânica, e eles são trocados com a solução do solo. E a solução do solo vamos dizer que é praticamente o prato de comida da planta, né, e a fase sólida aqui é como se fosse, vou comparar aqui com uma geladeira, né, e que todos os dias a planta, né, vai trocando com a solução do solo, porque o prato não é tão grande, né, então ele vai pegando aqui o que tem nessa fase sólida, né, então se tiver também alumínio, a planta vai absorver e ela vai tá se nutrindo, né, dessa forma. E até é interessante saber disso também, né, porque é por isso que é importante aqueles nutrientes que precisam ser parcelados ou que têm uma disponibilidade muito grande no solo, uma dinâmica muito intensa, né, o parcelamento, a forma de aplicação, a fonte, o local de aplicação, tudo isso é importante para que isso chegue na planta, né, e simplesmente não fique no solo e se perca de uma forma ou de outra, né. Mas aqui eu vim para falar para vocês de outro assunto, né, que é a matéria orgânica. E a matéria orgânica é algo fabuloso, que está em todos os solos e é algo que precisa ser trabalhado e é um indicador biológico, físico e químico ao mesmo tempo, porque ele considera todos esses aspectos e, vamos dizer assim, né, quanto maior a matéria orgânica do solo, quanto mais a gente conseguir aumentar lá na análise de solo a matéria orgânica por meio do nosso manejo, é um sinal que a gente está melhorando a qualidade do nosso solo em vários aspectos, né, eles podem servir como um termômetro e também a gente está contribuindo com o meio ambiente, porque está fixando carbono no solo, né, e a gente vê diversas situações ocorrendo hoje, questão das mudanças climáticas. Então, também é nosso papel que trabalha no campo, está trabalhando para isso, né? A gente tem as duas coisas, a gente tem uma área produtiva e que também colabora com o meio ambiente, né? A agricultura colaborando com o meio ambiente, isso é fantástico. E aqui, vamos para uma definição de matéria orgânica, né? Então, essa definição aqui que eu resgatei lá do mestrado, alguns anos atrás, né? Então, é da Encyclopedia of Soil Science, que ela considera a matéria orgânica, né? Tem várias classificações, mas eu acho bem interessante, que fala que todos os derivados de materiais vegetais e animais incorporados ao solo ou dispostos sobre a superfície, na forma viva ou nos vários estágios de decomposição
mas exclui-se a parte aérea das plantas, a não ser que a planta esteja caída já e vamos dizer assim, que morta, ela vai estar no estágio de decomposição, então já é considerado matéria orgânica. Então, às vezes, quando a gente olha para aquela primeira imagem, que a gente vê a matéria orgânica, né, a gente pensa que a matéria orgânica é aquele humus, mas não é só isso, tudo é matéria orgânica, né? Todas as materiais vegetais, animais que estão em estágio de decomposição, as próprias raízes das plantas, né, isso tudo é matéria orgânica. E essa imagem ilustra muito bem, né, os vários tipos de matéria orgânica que a gente tem no sistema. Né? Então, o que acontece? Quando chove, né, principalmente caindo nas plantas, ou até na copa das árvores, né, a chuva, né, o ácido que vem com a água da chuva, ele lava e consegue levar para os solos pluvio-lixiviados, que são açúcares prontamente disponíveis, que ativam ali os micro-organismos do solo. Né? A gente tem a liteira, que vão caindo, aquelas folhas, né? Então isso também começa a entrar em decomposição. Restos culturais, resíduos orgânicos, agrícolas, urbanos ou industriais, que são usados na lavoura. As raízes, que trocam exudatos, que são substâncias em que são aproveitadas pelos micro-organismos, substâncias orgânicas. Né? Então, tudo isso faz parte. Né? A macro e mesofauna, os micro-organismos que contribuem com metabólitos para o solo. Né? Então, tudo isso faz parte aí de uma visão bem ampla aqui do que é matéria orgânica do solo. E tem as frações também da matéria orgânica, né? Não vou me prender muito aqui, mas vou falar rapidamente, né? Que dentro da fração solo, né, nós temos, ao contrário aqui da planta, né, no solo a gente tem aqui no máximo 5%, né, vamos colocar assim, de uma fração orgânica. Né? A gente sabe que nos solos nacionais ela pode variar aí de 1, 2, às vezes 3%, alguns cenários pode acumular até 4%. Né? E dessa fração orgânica, a gente tem uma maior parte que é uma matéria orgânica estável, que é considerada humus, aquela matéria orgânica que tem um período de permanência maior no solo, né, que pode chegar a centenas ou milhares de anos, né, algumas frações dessa matéria orgânica, e a menor parte é a matéria orgânica prontamente decomponível, que está pronta para ser decomposta em curto prazo, né, então tem a serrapilheira, as raízes e outros. Né? E dessa matéria orgânica aqui, né, nós temos uma pequena parte, que são os organismos vivos, e que são as bactérias, actinomicetos, fungos, leveduras, e a macrofauna também. Né? Então, agora sim, isso aqui é muito pequeno perto de toda a matéria orgânica, mas tudo que acontece com o resto da matéria orgânica, ele é regido por esse grupo aqui, pelo grupo vivo. Né? O grupo vivo é menor, mas ele que ajuda aí a interferir em todo o resto. Né? Por isso que os micro-organismos do solo são tão importantes também, né? Além de todos os benefícios para as culturas, porque eles funcionam quase que como o cérebro ali, vamos dizer assim, da matéria orgânica do solo. E outra coisa interessante sobre carbono do solo e matéria orgânica é que muitas vezes, né, quem não trabalha com isso, às vezes tem a impressão que a matéria orgânica você está sempre adicionando, né? E por que eu sempre adiciono e às vezes não acumula? E às vezes não aumenta, né? Então não funciona, será? Não funciona adicionar matéria orgânica, não funciona trabalhar com a massa vegetal, né? E eu não vou entrar em detalhe aqui, né? Mas isso é só para mostrar o ciclo do carbono, porque a matéria orgânica, o carbono no solo, ele é cíclico. Então, o solo está constantemente perdendo carbono para a atmosfera por meio da atividade microbiana de decomposição, por meio do manejo do solo, né? Às vezes até erosão, né? E também nós temos a entrada de carbono no solo, que pode acontecer de diversas formas, né? Por meio da palhada, como eu falei, né, de compostos orgânicos, aqui tem o exemplo do esterco, as próprias raízes das plantas. Né? Então, sempre está perdendo e sempre está entrando. Então, como que você acumula? Né? Pensa muito naquela questão é como se fosse uma torneira e um ralo. Então, para você acumular a longo prazo o carbono no solo, você precisa aumentar a sua torneira ou reduzir o ralo ou os dois. Né? E como que você faz isso? Né? Fazendo um correto manejo, né, de matéria orgânica. E o que influencia tudo isso? Né? A gente tem alguns fatores especiais que influenciam, né? Que é o clima, o relevo, né? Imagina aqui em cima é totalmente diferente o acúmulo de matéria orgânica que aqui embaixo, né? O tipo de vegetação, o tipo de material de origem, do tipo de solo, né? Onde que esse solo, a formação do solo em si, o tempo e principalmente o manejo. Né? Então, alguns fatores a gente consegue controlar mais, como o manejo, e outros a gente não consegue controlar, como o tempo, e outros a gente pode estar escolhendo, estar tentando controlar de alguma forma aqui. Né? E por isso, como eu falei, né,
a matéria orgânica influencia na química, na mineralização de nutrientes, principalmente nitrogênio, fósforo e enxofre, na troca de cátions, né? Uma boa parte da CTC do solo é contribuição da matéria orgânica, poder tampão, reação com metais, na parte física, a estruturação do solo, na aeração, na permeabilidade do solo, retenção de água, né? Um solo rico em matéria orgânica vai reter mais água naqueles momentos em que tiver uma menor pluviosidade, né? Menos chuva, né? Maior resistência à erosão, né? Com essa estrutura da matéria orgânica, evita a erosão, principalmente naquela matéria orgânica que é uma cobertura de solo, que protege o solo, né? E isso inclui aqui a cobertura, as variações de umidade e temperatura, né? Sistemas como plantio direto, por exemplo, que a gente conhece bem, né? E na biologia, né? E até, eu listei aqui, né? Fontes de energia e nutriente, atividade enzimática, ação por fito-hormônios ou ácidos orgânicos. Deixei aqui alguns exemplos, né? De macro-organismos, de fungos, de micro-organismos, né? Para exemplificar essa biodiversidade, né? E esse aqui foram alguns minutos antes, eu estava no LinkedIn, né? E até recomendo que quem gosta de usar o LinkedIn aqui, siga aqui o Michael Zloty, eu não sei se é assim que pronuncia, né? Ele, se eu não me engano, ele é da Polônia, né? Trabalha lá, mas ele sempre posta conteúdo sobre micro-organismo de solo, é muito legal. Daí eu trouxe isso aqui para mostrar, assim, a questão dos micro-organismos, né? Que ajuda no estresse de temperatura, né? E tudo isso que eu mostrei, né? Na própria questão de falta de água, né? Ajuda na toxidez de nutrientes, que possam, metais pesados ou de elementos tóxicos, né? Ajuda na disponibilidade de nutrientes, né? Ajuda na defesa da planta e muito mais. E aqui um conceito importante também sobre a matéria orgânica, né? Pensando já em curto prazo, matéria orgânica de curto prazo e decomposição. Principalmente aqui, né, nós temos a relação CN, CP e CS, mas principalmente a relação CN, que a gente usa muito para estar determinando se aquele material, qual que vai ser o efeito dele, né? Então, esse é um dos principais indicadores. No ato de adicionar material orgânico no solo, você tem um material com mais de 30 de relação carbono-nitrogênio, você vai tender a ter uma imobilização maior que mineralização primeiro, né? Então, os micro-organismos vão se alimentar primeiro desse material para depois ele fornecer o nitrogênio. De 20 a 30 um equilíbrio e um material orgânico, né, um adubo orgânico menor que 20 em relação a CN, a tendência é uma mineralização aumentada, mais do que uma imobilização, né? Então, isso é interessante quando você começa a avaliar os materiais orgânicos que você vai adicionar no sistema de produção, e o mesmo acontece com fósforo e enxofre aqui, né, nas outras relações, né? Então, isso é bem importante também. E focando mais aqui na questão do nitrogênio, né? Assim como o carbono, o nitrogênio tem o seu ciclo no solo, né? E a sua influência da matéria orgânica, né? Essa aqui é uma imagem que eu peguei também do Cantarella. E você tem aqui algumas coisas que eu vou destacar, né? Principalmente. Depois pausa essa imagem, você que estiver assistindo depois para você ver com calma, né? Mas focando principalmente no nitrogênio da matéria orgânica, né? Aqui, ó, a mineralização e a imobilização. Não só do material orgânico que é adicionado, mas também daquela matéria orgânica que já está lá no solo, né? A gente tem um processo de mineralização de matéria orgânica do solo que é muito intenso, principalmente nos processos de manejo de solo, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente revolve o solo, por exemplo, a gente ativa essa microbiota, as bactérias que vão mineralizar mais o nitrogênio, né? Da mesma forma que a gente vai perder mais carbono, vai mineralizar mais o nitrogênio. Isso pode ser considerado também em alguns manejos, como da cana-de-açúcar, por exemplo, né? No plantio. E as adições de matéria orgânica aqui, né? Então, você vê que a matéria orgânica ela pode vir tanto das palhadas, como você aproveitar o manejo daquela matéria orgânica que já está no solo, que no ato de mineralizar, ela vira aqui o amônio, que é uma das formas de nitrogênio solúveis, né, disponíveis para a planta, e depois ela nitrifica e vira nitrato, né? E também ela pode ser absorvida nesse período, né? Assim como as fontes fertilizantes solúveis de amônio e nitrato, né? A matéria orgânica também pode contribuir dessa forma, além da fixação biológica de nitrogênio. E quais são os fatores que favorecem a mineralização aqui, né? Então, a gente tem o pH de 6 a 7, condições aeróbias, né, com mais oxigênio, por isso que eu falei do revolvimento do solo, uma capacidade de água disponível, né, de 50% a 70% da capacidade de campo. Vou mostrar alguns trabalhos que mostram isso. Uma temperatura de 40 a 60, né? Isso pode levar de 2 a 3 vezes para cada 10 graus de elevação na temperatura a mineralização de nutrientes, né? Isso é comprovado por alguns trabalhos científicos.
E resíduos de baixa relação CN, como eu falei, a adição de resíduos orgânicos frescos ou ricos em energia fértil e nitrogenados, né, também pode ativar o tal do efeito priming, né, também temos até um vídeo no canal falando sobre isso. O revolvimento do solo e as queimadas são coisas que podem acelerar a mineralização, né? Não estou dizendo que é positivo, mas são coisas que podem aumentar a disponibilidade de nitrogênio. E eu vou mostrar um pouco por que isso acontece. E aqui vamos falar do esterco em si, né? Só para trazer alguns dados interessantes, pensando no esterco como uma fonte aí de matéria orgânica, né? Ou às vezes até para ser compostado, né? Mas ele tem cerca de 50% a 75% de nitrogênio na forma orgânica, 25% a 50% está na forma de amônio, né, no processo de decomposição, 15% a 40% pode ser perdido por volatilização de amônia, né, que é uma das formas que se perde o N. Então, ele vai, no processo de decomposição, dependendo da forma que ele tiver incorporado no solo, ou tiver ali na superfície do solo, ele pode ser perdido. 60% a 90% pode ser perdido por volatilização e desnitrificação em sistemas alagados, né, também. E 30% a 60% mineraliza-se no primeiro ou segundo ano, né, que são aquele nitrogênio orgânico menos estável. Então, isso é importante também. Muitas vezes a gente pega uma fonte de adubo orgânico e faz análise, mas não considera que apenas uma parte, né, cerca de 30% a 60% vai se mineralizar no início, e o restante vai ficar aí, né, para os próximos anos. E eu queria trazer para vocês aqui esse trabalho, que foi um trabalho que eu me baseei bastante lá na época do mestrado, eu estava resgatando ele para mostrar aqui, né, que foi feito por esses autores, né, e foi publicado na Soil Science Society of America Journal, né, que ele fala sobre a umidade do solo e a temperatura, como afeta na disponibilidade de nitrogênio de fontes orgânicas de nitrogênio, né? E aí ele traz, né, um estudo em cima da ureia, em cima dos pellets de alfalfa, que seriam pellets de uma planta, né, que tem bastante nitrogênio, e a farinha de sangue e uma cama de frango parcialmente compostada, né? Então, são materiais que variam em questão de umidade, de pH, uma relação CN também, né? Então, você vê, né, a ureia é bem menor, claro, mas a gente tem até uma cama um esterco de galinha aqui, né? Com uma relação CN bem baixa até, né? E esses outros elementos aqui, a própria farinha de sangue tem uma relação CN bem baixa, né? Em alguns materiais tem lignino, né? Uma relação lignina-nitrogênio que também interfere na decomposição. Os teores dos nitrogênios amônio e nitrato, né, disponíveis, né, e de fósforo, potássio, cálcio e magnésio. E ele faz um estudo desse material em algumas condições para avaliar essa liberação do nitrogênio. E aqui algumas coisas interessantes que os autores observaram no trabalho, né? Então, a gente tem aqui a porcentagem de nitrogênio que foi mineralizado, né, do total de nitrogênio que é possível ser mineralizado, né? Eles fizeram esse estudo no tempo, né? Então, aqui a gente tem semanas, né? 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E aqui, nesse primeiro, ele avaliou, né? Nesse caso que ele está avaliando só o solo antes, né? Ele primeiro avalia o solo, depois ele desconta o solo nas outras análises dos materiais, na aplicação dos materiais, e aqui ele avalia 50% da capacidade de campo, 70% e 90%, né? E a gente vê aqui 50%, 70%, 90%, 70% e 50%. Opa, inverso, né? 50%, 70% e 90%, né? Então, quanto maior a umidade, a gente vê que vai aumentando a mineralização de nitrogênio também. Nesse trabalho, você consegue comprovar bastante isso, né? E a temperatura também, variando de 15 a 10 graus, 20 a 15 graus e 25 a 20, né? E a gente vê também, quanto mais aumenta a temperatura, ainda mais do que a umidade, a gente tem um aumento muito maior da mineralização do nitrogênio do solo, né? Bom, eles concluem no trabalho que a umidade não tem grande interferência, né, apesar de ter essa mudança aqui, e na temperatura eles destacam bastante, né, que a cada 10 graus resulta em 3 vezes o grau de mineralização, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de compostagem, que tem um aumento de temperatura, a gente tem, né, realmente esse potencial de mineralizar mais rápido a matéria orgânica. E aqui com os elementos as origens de matéria orgânica que eles testaram, né, a ureia, os pellets aqui de alfafa, a farinha de sangue e o esterco de galinha, né? E você vê
que, descontando o solo, né, eles têm, né, no caso da ureia, claro, uma mineralização muito mais rápida, né, o nitrogênio na forma mídica, ele rapidamente se torna disponível, né, aqui é a soma de amônio e nitrato, né, e ele não varia tanto aqui com a capacidade de campo aqui, né, da umidade, e você vê aqui também nas outras fontes, né, algumas variam menos, outras variam mais, né, mais aqui, um pouquinho mais em relação ao aumento da umidade no esterco de galinha, né? Então, isso é bem interessante de observar também, e a comparação entre eles, né? São todos na mesma escala, e de quanto, né, por cento do potencialmente mineralizável que foi disponibilizado aqui em 12 semanas, né? Olha que interessante. E aí, algumas coisas que influenciam, né? A proteína de fácil mineralização, relação CN, reação lignina-nitrogênio e pH, né? Que influenciam também nessa disponibilização, isso que é discutido pelos autores, né? E quando a gente vem para a temperatura também, a gente tem aqui na ureia não tem tanta diferença a temperatura, mas é quando a gente vê, né, no trabalho feito como as outras fontes, né, a gente tem uma influência muito maior, né, apesar de não tão intensa quanto no próprio solo, mas entre aqui a decomposição, né? Isso é muito interessante porque isso pode ajudar na estratégia. Então, quando a gente tem mais umidade no solo e tem também uma condição de temperatura mais alta, como o clima tropical aqui no Brasil, né, em muitas regiões, a gente tem uma temperatura mais quente, a gente vai ter uma disponibilização mais rápida de nitrogênio, né? Isso pode ser usado como estratégia de manejo. Aqui eu queria mostrar um pouquinho também, né, que aquele trabalho foi um dos que eu mais me baseei no meu mestrado, então eu acho que é justo trazer um pouco dos resultados também do meu mestrado, que envolve não só a fonte, mas também o uso de micro-organismos, né? Então, quem se interessar, procura depois no Google aqui, composto bocashi com inóculo nativo e comercial, farinha de penas e a disponibilidade de nitrogênio e fósforo, né, no solo e no composto, né? Então, aqui eu trouxe para mostrar aqui um composto bocashi, é um composto de farelos, aqui no caso que eu fiz no meu trabalho, né, com o inóculo comercial e o nativo. E isso tudo aqui é a formação entre o balde, né, que eu fiz o trabalho, e o conjunto de farelos, a formação de fungos, né? Isso é um processo que demora uma semana e é uma mistura de farelos. No trabalho eu explico com mais detalhe, né? E aqui são as composições, né? Então, a gente tem um bocashi com inóculo natural, com inóculo comercial, simplesmente os farelos inoculados sem passar pelo processo de bocashi, e uma farinha de penas, que é uma fonte orgânica de alta disponibilidade de nitrogênio, né? Que eu estou comparando quase que como um controle positivo aqui, né? E a gente tem esses materiais, principalmente em relação CN, né, bem abaixo de 20, né, em torno de 15, aqui os farelos, né, sendo passado pela compostagem ou não, né, a pré-compostagem, né, essa é uma semana de fermentação, e a farinha de penas aqui, né? E a relação fósforo também, mostrando que todos os materiais têm potencial aqui, né, de disponibilizar nutrientes. E algumas coisas interessantes que eu observei, que eu acho legal compartilhar com vocês aqui, no próprio estudo dos farelos e dos compostos, né, focando principalmente em relação ao nitrogênio solúvel total depois do processo, em comparação com os farelos sem o processo de fermentação. Então, teve uma maior disponibilização de nitrogênio total, bem maior do que nos farelos, né, sem o inóculo microbiano e o processo de fermentação, e simplesmente com o inóculo, né, só misturando, eles por si só não adicionou nitrogênio, como era de se esperar, né? O processo fermentativo realmente é algo que pré-condiciona, né, o material para uma aplicação no solo. E em relação a fósforo também, solúvel aqui em ácido cítrico, né, também foi algo que foi interessante, que eu fiz lá na época. Nós temos aqui o bocashi, né, com inóculo comercial, que ele foi o que mais, no momento de fermentação, disponibilizou fósforo. Depois o bocashi com inóculo nativo, né, o inóculo pegado numa condição natural. Depois o farelo em si, e até curioso, o farelo com inóculo apenas, né, de alguma forma não consegui explicar essa não disponibilização de fósforo aqui, né? Então, isso é legal, que mostra que o processo fermentativo é importante. E algumas coisas interessantes sobre a aplicação em relação a fósforo, né? Nitrogênio, no trabalho tem muita discussão a respeito, né? O trabalho foi muito focado em nitrogênio, e fósforo foi algo a mais que eu tentei trazer, e no final das contas o fósforo ficou mais interessante no momento de disponibilização, né, de nutriente. Então, é bem interessante aqui, né? A gente tem os tratamentos e as semanas, né? 7, 28, 84 semanas de incubação, e a gente tem aqui uma disponibilização de fósforo no solo aqui, muito maior do que se usado só os farelos, né? O farelo com inóculo ele aumentou, mas passando por uma pré-fermentação aqui, uma pré-compostagem, tem um aspecto muito interessante, né? Que ficou acima aqui também da farinha de pena, claro que é fonte de nitrogênio, né?
mas dos próprios farelos, né? Então, mesmo o farelo inoculado, ele ficou acima do farelo aqui, né, em algumas situações, mas ele, seja com inóculo comercial ou nativo, né, o bocache aqui, né, o processo de bocache foi mais interessante. Aqui em reação, porcentagem do fósforo aplicado e aqui uma referência do fósforo no solo realmente, né? Então foi algo bem interessante também. Isso mostra como a associação da matéria orgânica com os micro-organismos é algo importante para a gente levar em consideração no manejo agropecuário. E aqui foi algo também que é bem interessante, que eu achei interessante trazer para vocês, que eu estudei bastante durante uma disciplina que eu fiz no mestrado e mudou bastante meu ponto de vista sobre matéria orgânica e muita coisa, né? É um trabalho que foi feito pelo professor Serri, da Exalc, com outros pesquisadores aqui, né? Que é sobre modelagem de matéria orgânica, né? Usando o Century Model como a forma de fazer a modelagem. Eu até aprendi, é muito legal isso para quem quiser se aprofundar, né? É algo interessante porque... e esse trabalho especificamente é com cana, né? Mas essa modelagem, o que ela faz, né? Ela leva em consideração um histórico, e com base nesse histórico, a gente tem uma calibração de método e, falando de forma bem simples, a gente consegue jogar para frente uma simulação de quantos anos a gente chegaria no estado de equilíbrio, né? Eu vou demonstrar para vocês aqui, considerando aqui no caso do trabalho, uma adição aqui de 10 a 20 toneladas de matéria orgânica aqui, hectare ano, né? Considerando a colheita mecanizada na cana e outras situações como a adição de adubos orgânicos, de resíduos orgânicos, né? da produção de cana. Então, a gente vai conseguir observar o estoque de carbono, né? Bom, esqueci da animação, né? Mas aqui a aplicação da torta de filtro e da vinhaça, principalmente. E a gente tem aqui uma situação dos tratamentos que foram considerados, que é interessante, que a gente tem, eu gostaria de destacar principalmente aqui, né? O teor de argila do solo, né? 61%, 44%, 61%, 35%, são áreas diferentes, né? E uma floresta nativa como uma comparação. E aqui a gente tem principalmente uma área, né, onde era queimada a cana, né? Então, se fosse continuar a ser queimada a cana, né, hoje não pode mais, mas, né, se continuasse no manejo, uma área sem queima, né, com a colheita mecanizada, mas observa que o teor de argila é muito maior na área de queima, né? E duas áreas aqui, uma de teor de argila mais baixo, outra mais alto, mas uma com uma adição de matéria orgânica aqui, eu não me lembro se 12, acho que era 12 toneladas por ano de material orgânico, mas era uma quantidade bem maior de matéria orgânica adicionada, e essa aqui também era uma quantidade menor, né? E só que essa com mais argila, né? Então vou mostrar algumas coisas interessantes, como a argila também influencia muito, né, no acúmulo de matéria orgânica do solo, além de outros fatores, claro, mas a argila influencia bastante além do manejo, né? E foi feita uma modelagem, então, considerando essas informações e um estudo de longo prazo, né, nessas regiões aqui, nesse caso aqui de Goianésia, né, no estado de Goiás, e avaliando aqui sempre uma região de 0 a 20 centímetros de profundidade. E o que foi considerado aqui, né, quais eram os tratamentos de fato, né? Então, um dos tratamentos, né, e aqui, se quem quiser, vale a pena anotar o nome do trabalho e procurar a respeito, né, que vai ter muito mais informações do que eu vou passar aqui rapidamente, né? Mas, então, uma colheita manual com queima, né? 27 anos de pré-colheita com queima, 85% removido com fogo, 80% do N nos resíduos perdidos para a atmosfera, né? Fertilizantes minerais, contra uma colheita mecanizada sem queima, 13 anos de queima e 11 anos sem queima, né? Adição de materiais orgânicos aí, né? Então, o que eu falei, torta de filtro e vinhaça, principalmente, é o que foi considerado aí nos tratamentos. E quando a gente vai aqui para os resultados, né, então, considerando a modelagem para trás aqui e jogando para frente, né, fazendo essa equação, a gente tem uma simulação até 2150. O que aconteceria, né, considerando esses manejos e considerando o histórico até o atingimento do que é conhecido como equilíbrio dinâmico, que é quando esse equilíbrio dinâmico, lembra que eu falei que o carbono você adiciona e você perde? Se você fizer o manejo, né, considerando, né, sem considerar mudanças climáticas, né, que pode interferir, e mudança no potencial de produção da cana-de-açúcar, né, se continuasse produzindo da mesma forma que no passado, um dia a adição e a perda pelo manejo ela se tornaria mais estável, né? Então isso é esse equilíbrio dinâmico que está falando aqui. Então a gente tem aqui, né, uma base que é a floresta,
e aqui as diferentes situações, né? Então, a cana queimada, a gente vê que ela não recupera muito, né? Desde a situação da queima aqui, então fica com um estágio bem, né, menor de acúmulo de matéria orgânica, de estoque de carbono no solo. Quando a gente vê aqui para sem queima, ela estava bem pior aqui em relação ao estoque de carbono, e a gente tem que considerar a teor de argila aqui, né? Porque quanto mais argila o solo tem, mais carbono ele consegue armazenar. E aí, em alguns anos, ele conseguiria, mesmo assim, né, passar em estoque de carbono, não chegar ao nível da floresta, mas passar uma área de queima, né? E quando a gente, além da não queima, adiciona a matéria orgânica, né, essa quantidade aqui considerada 4 aqui, né, toneladas, a gente vê que é esse pontilhado aqui, e que ele pode até passar aqui na modelagem a própria floresta, né? Porque é uma área de intensa adição de material orgânico pela própria cana e por esse material da torta e da vinhaça. E quando a gente vê, quando uma quantidade maior de material orgânico, a gente não chega, quase chega na floresta aqui, mas não passa porque são solos de condição de argila diferente, então potencial diferente de acumular matéria orgânica, né? Então isso também quebra alguns tabus, né, que é possível acumular matéria orgânica, mas quanto mais argila tem um solo, mais é possível você fazer isso, e você pode estar projetando para uma condição diferente a longo prazo. E eles fizeram também uma modelagem, e se eles tivessem o mesmo teor de matéria orgânica, né? Tanto, se todos eles tivessem 62% de matéria de argila, 62% de argila, ou se todos eles tivessem 35% de argila, e daí sim, nessa projeção, né, a área com maior adição de matéria orgânica e, né, colheita mecanizada ficaria acima, né? Lá no futuro poderia chegar até quase que parar aqui, mas ficaria acima e acumularia mais carbono que a outra área aqui, né? E todas as áreas, né, elas poderiam passar, né, até uma área aqui que foi usada como uma comparação de floresta natural pela intensidade de adição de material orgânico, né, e ser uma cultura aí que a longo prazo, não revolvendo tanto solo, também não tem menos perdas de material orgânico também. Pessoal, só para encerrar aqui, eu queria só passar algumas informações também que são importantes a respeito de biologia do solo, né? Então, hoje no solo, a gente tem mais de 1/4 da biodiversidade global está no solo, né? Então, a gente inclui aqui diversos grupos, né? Plantas, macrofauna, mesofauna, microfauna, micro-organismos, né? De forma geral, espécies marinhas. E quando a gente vai tentar entender, né, o quanto que a gente tem de espécies aqui conhecidas, quando a gente vem principalmente para micro-organismos, a gente conhece cerca de 1% apenas de tudo que possivelmente existe, né? Então, assim, isso é só para mostrar a grandiosidade da importância do solo e da biologia do solo e como isso pode avançar bastante, né? E como tem muita coisa que a gente não conhece, muitas vezes a gente está interferindo e não sabe. E isso aqui também é uma quebra de paradigma aqui, né? Que é algo que, para quem não conhece muito da biologia do solo, é algo importante a se considerar, porque muitas vezes a gente considera os micro-organismos quase como que princípio ativos, né? E são muito diferentes, né? Principalmente por algumas questões, né? Primeiro que são vivos, a gente precisa cuidar, né, da situação em que eles estão no solo e se desenvolvem, né? E também a questão da redundância funcional, né? O que é redundância funcional? Vou explicar rapidamente aqui. A redundância funcional é basicamente os micro-organismos eles têm funções diferentes no solo, né? Seja de decomposição, seja de fixação de nitrogênio, né? Seja de decomposição de algum material mais difícil, mais recalcitrante. E algumas espécies elas têm várias funções, elas podem migrar de função dependendo da situação, e outras elas são mais específicas, né? E essa forma de adaptação dos micro-organismos é conhecida como redundância funcional, né? Então, muitas vezes você tem micro-organismos diferentes que fazem coisas diferentes, mas fazem coisas iguais também no processo ecológico do solo. E por que é importante, né, também para posicionar tudo isso, né? Porque o alto nível de redundância funcional pode ser encontrado em diversos tipos de micro-organismo, como na parte de decomposição de algumas partículas de matéria orgânica do solo, né? Que pode acontecer por fungos, por bactérias, além de outras funções. E daí a gente vê o nível médio de redundância funcional que acontece aí em fixação de nitrogênio, né? Então, tem algumas espécies que são fixadoras de nitrogênio, que também elas são promotoras de crescimento de raiz, né? De crescimento de planta, mas e outras só fixam nitrogênio, então já é um médio nível de redundância funcional. E a gente tem aquelas que não tem, né? Considerado como não tem muito pouca redundância funcional, que são aquelas que fazem coisas muito específicas, né? Processos muito específicos na ecologia do solo,
E é por isso que cuidar, né, da diversidade do solo é importante para manter esses micro-organismos, para conseguir ter um processo saudável, né? E aí, aqui também pegando esse slide, né, da época do mestrado, em que a professora trouxe aqui, né, algumas coisas que ajudam, de forma geral, a aumentar a biodiversidade do solo. Na verdade, está esquisita essa imagem aqui, na verdade, ela quer dizer que vai reduzindo a biodiversidade conforme a gente diminui a intensificação na verdade, a biodiversidade diminui com a intensificação do manejo, uso de pesticidas, fertilizantes e maquinário pesado, ela coloca aqui, né, mas aqui eu gostaria de mencionar também que o que aumenta a diversidade do solo é a diversidade vegetal também, né? Então, não quer dizer que a gente deixar de usar esses elementos, a gente vai melhorar a diversidade, desde que a gente não faça... Então, se a gente não fizer um manejo bem feito para agregar biomassa também, a gente não vai, né, não vai dar certo. Então, não é o uso ou não uso aqui, né? Mas é o uso correto e responsável. E o que aumenta, de fato, aqui a compostagem, a cobertura morta, a rotação de culturas, e melhora a estrutura de solo de forma geral, né? Então, claro que tudo isso tem que acontecer usando de forma responsável todos os nossos insumos agropecuários aí, para trabalhar essa biodiversidade. Beleza? Bom, pessoal, espero não ter estourado muito tempo aí. Luiz, todo mundo que está acompanhando, agradeço demais. E estou aberto aí a perguntas, também deixo meu e-mail aqui na tela, para quem quiser anotar e depois mandar alguma pergunta que se lembrar depois do nosso evento aqui. Maravilha, Diego. Nossa, muito obrigado por essa aula, né? Parabéns pela apresentação, ficou um conteúdo muito rico e muitas das coisas que a gente aborda aqui na empresa, sabe? Que a gente bate nesse paradigma da microbiologia do solo, da importância de ter os micro-organismos como aliados, né? Então, sempre quando a gente aprende mais ainda sobre essa vasta parte biológica do solo, é muito enriquecedor. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Vamos lá. Ô Diego, quais são as vantagens de compostar material orgânico antes de aplicar no solo? Boa pergunta, Luiz. Na verdade, assim, né, que nem eu mostrei, qualquer tipo de material orgânico, né, ele vai ter um efeito diferente no solo. E muito possivelmente, né, ele vai passar por um processo de decomposição e ele vai fornecer nutrientes em algum momento, né? O que a compostagem faz, de fato, é que você adianta esse processo, né? Então, o material compostado ele vai ter um enriquecimento em humus, que traz diversos benefícios para o crescimento vegetal, mas ele principalmente vai disponibilizar mais nutrientes no processo, né? Então, lembrando daquela curva de disponibilização de nutriente no tempo, né? Então, o material compostado ele tende a disponibilizar mais rápido aqueles nutrientes que estão ali, porque ele já tem uma parte também disponível. Ele pode ajudar também a disponibilizar nutrientes de fontes que não são tão disponíveis durante o processo. E principalmente, o fato de compostar um material orgânico, você evita estar levando para o solo possíveis contaminantes, dependendo do material, principalmente quando vem aí de lodo de esgoto, né? Tem que ter todo um cuidado para trabalhar com esse material. Mas é uma boa forma de trabalhar materiais que poderiam levar contaminantes ou até sementes de plantas daninhas, né, ou problemas para a lavoura. Então, é um processo bem interessante porque você, vamos dizer assim, você pré-condiciona aquele material orgânico para levar ele para o solo. Não, maravilha. Dá para linkar também com a acidificação do solo, né? Quanto menos curtido a gente joga o material, na verdade, mais exudatos, OH-, né? Toda essa parte aí que acidifica o meio, né? Então, isso acaba sendo também prejudicial. Não, bem lembrado, bacana. Luiz. E isso é interessante também, né? Que quando eu estudei, né? Dentro do meu trabalho de mestrado, né? Você falando, eu me lembrei agora, que conforme o material vai decompondo, eu estudei também a acidez, está lá no trabalho para quem tiver curiosidade, mas é muito interessante que dá para ver a curva que faz, né? Conforme o material vai decompondo, vai liberando hidroxila no solo, né, com o material compostado, então ele vai ajustando o pH, né, e conforme aquele nitrogênio que não é aproveitado, né, ele vai desnitrificando, né, ele vai também liberando hidrogênio de volta no solo, né? Então é por isso que é importante ter as plantas ali também no processo, para evitar, né, que isso seja aproveitado, né, e o material orgânico de qualidade para que você possa, principalmente em manejos, né, perenes e tal, você evite ter que ficar fazendo correções, principalmente porque tem essa dificuldade do revolvimento do solo. Entra no paradigma do sistema plantio direto, né? Um dos pilares é o não Exato. revolvimento, né? Acaba sendo mais ou menos isso. Bom, o Álvaro deixou uma boa noite aqui e comentou 2 pontos, né, que estão muito
em pauta, né? O primeiro é a alta dos insumos agrícolas e o segundo é a sustentabilidade. Então, creio que o Álvaro está perguntando como que a gente pode utilizar mais expressivamente a nossa microbiota para mitigar um pouco dessa alta dos insumos e trazer um ambiente mais sustentável. Caso não seja isso, Álvaro, se quiser formular melhor a pergunta, mas Legal, com você legal. a Não, palavra, Diego. isso é um tema super atual, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, como eu mostrei, esse trabalho de aumentar o carbono no solo, ele tem tudo a ver com o sequestro de carbono, né? Com evitar e usar o solo e a produção agrícola como uma ferramenta de mitigação de gases de efeito estufa, que ajuda o mundo como um todo, né? O meio ambiente. E isso é super importante, né? É muito discutido lá fora, e cada vez mais em evidência aqui no Brasil também, né? Então, é uma forma de se fazer isso, né, de colaborar com o meio ambiente dentro do agronegócio. E aí, em relação ao preço dos adubos, uma coisa bem curiosa, né, porque quem já vinha trabalhando há muito tempo a matéria orgânica, né, porque quanto mais você consegue armazenar matéria orgânica no solo, você faz o manejo para isso, né, você consegue ter mais nutriente, você consegue ter uma reserva maior. Então, quem vinha trabalhando a matéria orgânica vai sentir menos, né? Então, aquelas áreas que foram melhores trabalhadas vai sentir menos se tiver a necessidade de, por algum motivo, reduzir a adubação por uma questão de custo-benefício, né, no momento de fazer o cálculo, né, de adubação. Então, é uma forma de estar usando de forma estratégica, né, esse momento que a gente está passando. E outra questão que é muito importante também, e considerando matéria orgânica, né, e a gente está aqui conversando aqui com a Verde, que tem uma fonte de potássio nacional, é considerar essas fontes nacionais, tanto de fertilizante mineral, como de matéria orgânica, né? E matéria orgânica principalmente regional, né? Porque a gente tem custos elevados com frete, no caso, se você quer trazer de muito longe, dependendo da forma de distribuição das indústrias de adubo orgânico, mas principalmente olhar na sua região o que você tem lá para aproveitar, para fazer uma compostagem, para trabalhar esse material e para levar para o solo, para você enriquecer, né, o seu solo e assim conseguir trabalhar em doses muitas vezes reduzidas de adubação, se for o caso, né, para você se manter produtivo e fora os diversos benefícios que tem do uso da matéria orgânica no solo. Maravilha. A Karen mandou aqui também. Boa noite, Diego. Lembrando de um post seu no Instagram, Agro de Respeito. Mais vale um nitrato no solo que duas ureia voando. Acaba que nessa época, né, que a gente está vivendo nas altas dos fertilizantes, a gente tem que encontrar melhores formas de eficiência, né, de adubação. Senão o produtor, no fim da safra, vai ter dificuldade para fechar essa conta, né, Diego? Não, com certeza, Luiz. Obrigado, Karen, pelo comentário aí, né? A gente trabalha com algumas piadas e é legal que eu estava lembrando de algumas coisas, né? Que é a questão do ciclo do nitrogênio. E aí, no caso, que relação ao nitrato, né? Nitrato é uma fonte que, tendo oxigênio no solo, ela não perde, né? Em forma de gás, que nem, no caso, principalmente da ureia, né? Que, se não for bem manejada, ela tem um potencial de perder muito maior. E isso que o Luiz falou é muito importante, né? Porque eu acho que cada vez mais a agricultura vai ter que se tornar tecnificada, né? Agora, vamos dizer assim, a água bateu ali, né? Então, quem não se tecnificar, quem não melhorar a eficiência do manejo produtivo, né, que não é deixar de usar um insumo ou outro, mas é usar aqueles insumos que tem disponível de uma forma mais eficiente, né, de uma forma mais profissional e assertiva, né, para aumentar, né, as chances de ter uma lucratividade, para se manter competitivo no mercado, para se tornar mais competitivo. Né? Então, esse manejo, né, no caso do nitrogênio, por exemplo, né, como ela comentou, né, é muito importante, né? Então, parcelamento, se de repente conseguir fazer uma fertirrigação, dependendo da cultura, né, você consegue reduzir as perdas, né, e usando uma fonte como nitrato, então também no local certo, né, na hora correta. Isso tudo é muito importante para ser considerado no planejamento de adubação do ano. Bom demais. O Thales também mandou uma mensagem aqui, Diego. Boa noite, parabéns pela apresentação. Com a alta dos preços dos fertilizantes químicos, você acha que será uma tendência o uso do composto orgânico? Como fazer um composto orgânico de qualidade? Legal, obrigado, Thales, pela pergunta. Bom, como eu comentei, né, eu acho que sim, eu acho que as pessoas começam a olhar para outras alternativas com o mercado, né, com isso que a gente está passando da alta dos preços e muitas vezes da disponibilidade. Então, aqueles que têm condição de acessar matéria orgânica em suas regiões, né, que têm condição de trabalhar a compostagem, né, de fazer composto orgânico ou de adquirir por meio de alguma agroindústria que tenha próxima que faça esse material,
eu acho que sim, né? Que isso é bem interessante, né? E o processo de compostagem tem diversas, vamos dizer assim, diversos mini processos ali, né? Porque ele é um tratamento biológico do material, então é um processo que você precisa tomar muito cuidado com a temperatura, com o tamanho de leira, com a umidade do material, né? Com colocar ali os micro-organismos que vão melhorar esse processo, né? Então, existem produtos no mercado que fazem isso também. E principalmente você cuidar desse processo como um todo, né? Da mesma forma que cuidar do solo como vivo, né? A compostagem tem vida ali, né? Então, eu acho que é difícil falar de tudo isso tão rápido assim, mas é muito importante, né, ter todo esse cuidado e principalmente para quem não conhece, procurar uma assistência técnica, né? Alguém que entenda do processo para fazer e tirar o melhor proveito dele, para de repente não cometer algum erro no momento de usar no campo. Muito bom, Diego. Só queria complementar uma coisa. Está muito em alta a gente falar de fertilizante e utilizar essa parte de compostagem, visando a parte química do solo, mas não esquecer também da importância que tudo isso tem para a parte física, né? Capacidade de retenção de água. É um tema que ficou um pouco menos em evidência agora com essa alta dos insumos, mas se a gente lembrar de 4, 5 meses atrás, a gente estava passando por uma das piores secas da história aqui no Sudeste. Então, quando a gente tem essa parte biológica também agindo a favor na parte física, é muito importante. Você quer complementar alguma coisa em relação a isso, Diego? Ô, Porque Luiz, é um bem ponto que... lembrado, né? Não, é justamente isso, né? E muito comum a gente ver, né, as pessoas considerando a parte química, né? E claro que ela contribui, mas esse a mais que entrega, né, um adubo orgânico de qualidade, né, um composto orgânico, é muito importante justamente por essas situações adversas que a gente vem passando, e com certeza, onde esse composto for usado, né, a chance dessas plantas conseguirem passar por esses estresses é muito maior por essa contribuição física e biológica, como a gente viu na apresentação aqui, com certeza. O Álvaro mandou aqui, a verdadeira indústria a céu aberto. Realmente, principalmente os produtores de soja, né, vivem isso na pele, né? Toda a parte de inoculante, a parte ali que é primordial para você ter um bom estabelecimento da cultura, fixação biológica. Então, Nossa. realmente, a gente está, inclusive, muito na frente de outros países, inclusive, né, com a fixação biológica de nitrogênio aqui, tem muita coisa interessante que a gente trabalha. Não, pois e tem muita coisa para a gente evoluir, né? Além disso, então é muito interessante ver isso, né? Que a revolução que a gente já fez, né, com a fixação biológica e quanto isso pode avançar. Então, tem muita coisa aí para quem trabalha no campo, tá desenvolvendo, tá evoluindo nesse sentido biológico, né? Muita coisa para aplicar. Então, isso é muito importante porque isso dá muita esperança de que a gente vai conseguir grandes produções cada vez maiores, de uma forma mais sustentável, né, uma forma mais rentável para o produtor. E tem muita gente trabalhando nisso, isso é muito importante. Maravilha. Tem mais uma pergunta também aqui, Diego. A aplicação de matéria orgânica pode prejudicar a microbiota do solo? Pergunta interessante, Luiz. Eu me lembro de uma situação, né, que na faculdade o professor me perguntou uma vez, né, eu estava apresentando sobre matéria orgânica, e ele fez uma pergunta, né, mas qual... Na verdade, era uma apresentação sobre adubação verde, que é o que eu não falei aqui também, que é uma forma de adicionar matéria orgânica bem interessante, né? E ele me perguntou qual que é a melhor forma, né, de adubação verde, no caso, né? Não querendo fugir muito da pergunta, mas e eu fiquei um pouco na dúvida, eu pensei, pô, será que aquela que tem mais biomassa, ou fixa mais nitrogênio? Eu acho que depende da cultura e tal, né? Então, eu estava tentando ir um pouco por essa linha, ele falou, não, posso responder, né? Eu falei, não, por favor, né? E ele falou um negócio muito interessante. Ele falou que para ele era aquela mais diversificada, porque quanto mais diverso o material, mais você vai selecionar grupos diferentes, vai trabalhar a biodiversidade do solo. E fazendo uma reflexão pela pergunta, quando a gente fala de adicionar material no solo, seja ele orgânico, ou seja mineral, qualquer um desses materiais, o que eles vão fazer ali, né? Eles vão estar estimulando os grupos de micro-organismos, vão estar selecionando tipos de micro-organismo, né? Então, também, outro paradigma assim, a ser quebrado é que, claro, existem formas de você ter mais biodiversidade, mas também o tipo de material que você vai usar, se você usar sempre o mesmo, você vai estar selecionando grupos. E talvez você esteja contribuindo a longo prazo para uma menor biodiversidade, né? Então, também, a gente ainda não tem a resposta hoje para isso,
mas provavelmente a gente vai poder avançar muito nesse sentido, né, de formas de manejo desse material orgânico para estimular a biodiversidade de solo e talvez variando esse tipo de material ou trabalhando esse material de uma outra forma, porque eles, de fato, eles não só eliminam, de repente, micro-organismos, mas eles vão selecionar aqueles grupos que são mais aptos a decompor aquele material específico. É bem interessante mesmo essa parte. O Álvaro mandou outra pergunta aqui. Você falou de queimadas, pontos positivos e negativos das queimadas. Bom, em relação à matéria orgânica, os pontos são muito negativos, porque você vai estar pegando todo aquele carbono que estaria passando por um processo biológico, alimentando a microbiota do solo, em estágio de decomposição, que estariam no estoque do solo e poderiam trazer todos esses benefícios físicos, químicos e biológicos ao longo do tempo, e vai estar jogando para a atmosfera rapidamente, né? Então, você vai estar desperdiçando esse material valioso. Que poderia estar no tempo, estar contribuindo no solo. Ponto positivo é que você vai mineralizar aquele material, então você vai ter ele mais rápido como nutriente. Pensando em manejo, como utilizar isso, né, eu não vejo ponto positivo na queimada, porque eu entendo que a parte mineral a gente tem fontes muito importantes que a gente pode estar utilizando hoje, né, não tem isso em falta, vamos dizer assim, tem opções, né, mesmo com o preço dos adubos e tudo mais. Então, eu vejo mais vantagem em utilizar a matéria orgânica como um estoque de carbono, sem falar que isso tem uma contribuição para o meio ambiente também. Então, Diego, esse é um conceito muito antigo, né? Eu lembro da época do meu avô, inclusive, da queima de pasto, a rebrota vai vir mais vigorosa. Era uma época que não se discutia biologia do solo, né? Era parte física e química, principalmente. Então, eu acho que esse paradigma ficou muito no passado, né? É uma coisa que hoje não é mais, não condiz mais com o manejo que todo mundo está tentando implementar, né? Os produtores, sistema plantio direto, a palhada como aliada, tudo. Creio que uma queimada numa área é uma coisa que tem que ser evitada, né? O produtor até perde os cabelos assim na entre safra quando tem esse perigo. É bem diferente do que era, né? Com certeza, né? Inclusive, isso me faz lembrar também, né? Quando estudando, né? Tem muito conhecimento que a gente construiu com base na queimada, né? Como você falou, né, Luiz? E a partir do momento, principalmente na cana, né? No caso, no momento que a gente vai para a colheita mecanizada, tudo isso passou a ser construído de uma outra visão, né? Então, muitas pessoas ficaram com a sensação, né? Produtores e técnicos, de que estava não, mas espera aí, antes era bom por causa disso e disso, e agora não tem mais isso, pode ter um problema maior, por exemplo, sei lá, com praga, ou sei lá. Mas, na verdade, é um outro tipo de conhecimento que precisa ser construído, né? E eu vejo que hoje, na verdade, a gente avançou bastante, né, do que eu estou falando. Então, já temos aí uma forma de manejo mais tecnificada, que ano a ano avança, né? E a gente vai ajustando tudo isso para poder trabalhar com esse material, né? Então, assim, às vezes tem essa sensação de que mudou para algo pior, mas é algo que era menos conhecido, que passou a ser conhecido conforme a gente foi evoluindo, né, nos trabalhos de campo, conforme as empresas foram se adaptando, né, a essa forma de manejo. Então, eu acho que isso que é importante, a gente pensar sempre no progresso, porque sustentabilidade tem que andar junto, né, a gente nunca pode deixar isso de lado, porque a conta vai chegar, né, já está chegando de alguma forma, então a gente tem que pensar bastante nisso também. Não, concordo, total. Aí a Carla deixou um parabéns aqui pela palestra, Diego, e a discussão dos participantes, e o Luiz também estão sendo muito enriquecedoras. Agradeço a todos e a Verde pelo aprendizado. Obrigado, Carla, por estar assistindo. Todos vocês, na verdade, por estarem aqui. 8h10 da noite, né, de uma quinta-feira, discutindo o conteúdo técnico é bem interessante, né? Aí o Álvaro mandou outra pergunta agora aqui, falar a importância da agricultura de precisão, Diego, em relação a essa Nossa, parte de Álvaro, composto. cara, a agricultura de precisão é super importante, né? Eu acho que principalmente se a gente for para o lado de aplicação, né? Aplicação em taxa variável, de fertilizantes, na própria semeadura, né? De corrigir falhas. Eu acho que, de forma geral, a agricultura de precisão vem para ajudar em tudo isso, né? Nessa eficiência que a gente estava comentando, do uso dos nossos insumos, né? Então, eu acho que isso é super importante em relação até à coleta de análises de solo, né? A gente tem as coletas em grid, que te dá um mapa de fertilidade, que te auxilia ao manejo mais diferenciado, com isso você consegue usar os insumos de forma mais eficiente.
Em relação à matéria orgânica do solo, né, eu acredito assim que ela vai contribuir hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre agricultura de precisão, principalmente para você fazer um manejo diferenciado, para você conseguir produzir a biomassa da melhor forma possível, com menor quantidade de desperdício de insumos, até porque alguns insumos, se você desperdiçar, você vai poder estar prejudicando alguma coisa ali no equilíbrio da matéria orgânica, né? E você produzindo essa biomassa, essas raízes, né, cuidando do manejo do seu solo, essas coberturas, né, de evitar o revolvimento, cultivo mínimo, por exemplo, né, como alternativa, né, quando não for possível, né, tiver que revolver. Mas a longo prazo você ter essa matéria orgânica lá, né? Então eu acredito que a agricultura de precisão auxilia bastante nesse sentido, além do monitoramento também, né, dessas áreas e identificação de áreas que são menos produtivas, né, no momento que essas plantas estão crescendo também. Muito bom, Diego. Não, eu concordo. Eu também, só complementar um pouco, uma coisa que eu tenho notado, bastante produtor comentar, é a análise NDVI também. Está sendo muito discutida e muito feita. O produtor saber quanto de biomassa tem no talhão, as manchas que isso pode causar em fertilidade. Então, toda essa parte de tecnologia veio para ajudar, né? E está todo mundo tentando ter a maior eficiência disso. E essa parte de NDVI, para mim, foi uma coisa que chamou muita atenção. Você olhar, às vezes, numa cultura de cobertura, por exemplo, uma crotalária, um milheto, na entre-safra, o produtor querendo saber como que está ali no talhão, para já preparar para a soja, né? Então, é bem interessante. O Álvaro mandou outra pergunta aqui. O senhor falou do sistema radicular para controle de nematóides. Sistema radicular para controle de nematóides. Bom, Álvaro, obrigado pela pergunta, né? Só para comentar a questão de nematóides. Não sei se vocês vão se lembrar, até vou voltar aqui, né? Quando a gente fala de nematóides também, né? A gente tem aqui uma quantidade de nematóides conhecidos, né? Mas a gente conhece menos de 1,3% aqui em média, aqui, né? Quando esses dados foram lançados. Não avançou tanto também. De nematóides. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os nematóides, a gente tem aqueles que são prejudiciais e a gente tem nematóides que fazem parte do ciclo ecológico também da planta, né? E quando a gente fala de matéria orgânica e biodiversidade, a gente fala também de outros elementos, assim como bactérias e fungos podem ser doenças de planta, de raiz, de parte aérea também, também tem aqueles que são benéficos, né? Então, assim, relacionando a isso, é fato que um bom manejo de solo, né, um solo rico e com uma diversidade maior, a tendência de você ter problemas com nematóides é menor, né? É claro que isso não é tão de uma hora para outra, e a gente tem diversas alternativas aí no mercado, né, com produtos que ajudam no controle de nematóides também, né? Mas é importante esse manejo de matéria orgânica, com certeza influencia também nessa parte de nematóides. Tem também a parte, só complementar um pouco, do fator de reprodução, né? O nematóide tem algumas culturas que são mais suscetíveis a algumas raças de nematóide, né? Algumas espécies, e outras menos. Então, influencia muito o sistema radicular que você vai ter na cultura, linkando isso com rotação de cultura. Às vezes, você tem um sistema muito, vamos dizer assim, intenso, de um sistema tipo soja, milho ou um café que não tem nada na entrelinha, você vai ter um fator de reprodução ali do nematóide e ele só vai estar se multiplicando na área. Então, você ter a quebra, né, a rotação de cultura ajuda a quebrar esse ciclo também. É uma parte importante de controle, né? Mas essa parte que o Diego comentou da parte biológica em si, de você ter uma biologia do solo tão expressiva que inibe a atuação do nematóide também é fantástico. Isso eu acho que todo agricultor hoje está prezando por isso, né? Quem tem um sistema ali mais sustentável e com os 3 pilares, físico, químico e biológico, a intenção é justamente essa. Evitar que tenha um problema, né? O nematóide é o desequilíbrio, né? Isso, é claro que não é simples, agora que a gente falou, né, Luiz, que a rotação de culturas, né, fazendo boas práticas aí de produção, a gente consegue reduzir, né, com certeza, essa incidência, né, e até uma medida sanitária importante para realizar, né, bem lembrado. O pessoal fala do manejo, né, igual manejo de pragas, né, rotação de princípio ativo para as doenças de solo, para nematóide também a gente tem que pensar nisso, né, não só uma arma, mas sim várias. E também só para lembrar, pessoal, antigamente nematicidas eram todos químicos, né? Era uma parte assim que a gente tentava no solo com produtos com alto residual, uma coisa na cafeicultura que eu estou mais familiarizado,
era uma coisa que era bem degradada, assim, né? Tentava degradar o microbiota e tudo ali, o sistema biológico inteiro. Hoje já não, hoje já temos bacilos que agem nisso, já temos rotação de cultura. Então, você só mostra como a gente está evoluindo em tudo isso. O Álvaro deixou outra pergunta, Diego, falar um pouco sobre a salinização do solo. Álvaro, a salinização é um processo bem complexo também, né? Difícil a gente abordar um tema tão amplo de forma simples, né? Mas é algo que deve ser evitado, né? Então, assim, vamos pensar, o solo, ele é um elemento vivo e por isso que a gente tem que cuidar da forma que a gente trabalha ele, principalmente para evitar excessos, né? E em algumas condições, principalmente cultivo protegido, por exemplo, né? A gente pode ter alguma tendência, se a gente não cuidar, por exemplo, do manejo adequado de irrigação, né? Sendo no Brasil, tem solos que são naturalmente mais salinos, mas de uma forma mais geral, a gente tem que cuidar de situações que a gente não tenha esse problema quando a gente já não o tem, né, por uma questão original do solo. Em relação à salinização, e ao que a gente vem conversando aqui, né, hoje nesse evento, de fato, você também, né, a matéria orgânica, ela cria essa condição de trazer esse equilíbrio, né, de trazer para uma condição, vamos dizer assim, se você consegue trabalhar matéria orgânica, você tem um pH muito baixo, você vai tender para um pH mais neutro. Se você tem um pH mais alcalino, você vai tender para um pH mais neutro, né, porque ela vai se ajustando, né. Imagina que tudo aquilo que tem no solo vai selecionar alguns grupos de micro-organismos que vão decompor o material, né? E tudo isso vai se regulando. E como a gente falou, né, em questão de microbiota, né, existem trabalhos aí que mostram micro-organismos que ajudam nesse processo, né? Não me lembro agora de cabeça o nome das espécies, nada disso, mas existe esse trabalho, inclusive até, né, além, né, questão de bioestimulantes, né, ou até homeopatia, que ajuda na resistência da planta a estresse salino, né? Então, assim, são várias condições que eu imagino, assim, que a própria matéria orgânica vai trazer, né, num sistema mais diverso, de uma condição mais adequada para a raiz se desenvolver, né, conseguindo driblar algumas situações de salinidade também, né? E é claro, assim, né, que aquele solo que não tem um problema também, né, um manejo adequado vai evitar que você tenha esse problema no futuro. Perfeito, Diego. Só puxando um pouco da sardinha para o nosso lado, né, agora aqui da Verde, um dos principais vilões nessa parte de salinização acaba sendo o cloreto de potássio, né? E aqui na Verde, inclusive, um dos nossos objetivos é a gente oferecer um produto, né, uma fonte de potássio que, além de ter um baixo índice de lixiviação, né, por ser uma fonte de liberação controlada, o índice salino dela é muito baixo. Então, a gente age ali para preservar toda essa microbiota do solo e também para a gente evitar que a gente chegue nesse ponto de problema, porque não é um problema que chega de uma hora para outra, isso são anos de manejo de um sistema conduzido dessa forma, né? Então, quanto antes o produtor se atentar nesses riscos, e isso está sendo discutido atualmente com mais evidência, a gente consegue trabalhar melhor, sabe? Boa, exatamente. Diego, muito obrigado. Foi uma discussão muito rica, uma apresentação fantástica. Com certeza, toda a sua vivência e todos os assuntos que você trouxe para a gente essa noite foram muito pertinentes e vai ajudar na minha carreira profissional daqui para frente. Muitos desses assuntos eu vou levar comigo, né? E aposto que do pessoal que assistiu aí também concorda comigo, tá bom? Muito obrigado por estar participando, por toda a sua disposição aí, disponibilidade também. Legal. Agradeço muito, Luiz. Também aprendi muito contigo aí. Seus comentários foram muito valiosos, muito importantes. E fico feliz em contribuir. Agradeço a todo mundo que participou. E deixo aí deixei os contatos, então entre em contato também quem quiser conversar mais a respeito dos assuntos que a gente discutiu aqui ou outros a respeito dos solos, e conheçam lá o Agro de Respeito também. Estou disponível lá no YouTube, no Instagram, no e-mail que eu deixei aqui. E agradeço também, né, todo o pessoal da Verde aí pelo trabalho, pelo convite, né, e parabenizo pelo esse trabalho aqui de divulgação de conteúdo, de trazer pessoas para conversar. Eu acho que isso é muito importante, né?
e tem um valor enorme para todo mundo aí do nosso agro. Não, com certeza. Diego, muito obrigado, uma boa sorte, bom final de ano, né? Estamos já no fim do ano, boas festas, e até semana que vem, quinta-feira, mesmo horário, o próximo Encontro com Gigantes. Tá joia? Tchau, Falou, tchau, até mais, galera. Valeu, pessoal. até mais.